Fala, povo, beleza? Aqui é o Israel, o Izu. Eu faço parte do portal Geekdama, um site de notícias e matérias do mundo otaku. Também sou professor da escola de mangá Japan Sunset. Inclusive tem uns vídeos meus aqui no canal em que eu dou dicas a respeito de narrativa, roteiro, sabe? Construção, assim, de um mangá. Então, dê uma conferida nos meus outros vídeos aqui no canal e é possível vocês terem aula comigo, sabiam? Vocês podem verificar nos links aqui embaixo a respeito da escola, entrar em contato e aí fica por vocês. Sou também autor desse magazinho aqui de Hunters, que inclusive ele sofreu muita influência de Shaman King, eu sempre falo isso. E os links vão estar aqui embaixo para caso vocês queiram conferir. Então, vamos sem demora aqui para o assunto de hoje. Shaman King, episódio 2, opa, episódio 2 do Reboot de 2021. Primeiramente, eu tenho que salientar que eu achei o ritmo desse episódio muito melhor do que o anterior. Tipo, não é que o ritmo mudou, ele continua ligeiro, continua rápido, mas eu senti que nesse episódio aqui ele ficou mais natural. Eu não senti que ele ficou corrido demais e algumas coisas foram sacrificadas por conta disso. Eu achei que foi, assim, teve um ritmo perfeito, assim, você assiste e as coisas vão passando pá, 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 uma atrás da outra, mas você não sente que, tipo, nossa, tá esquisito, tá estranho. Ele conseguiu colocar bastante coisa sem a gente sentir, pelo menos eu não senti isso, que ele. Alguma parte dele ficou ruim por conta disso. Diferente do episódio anterior, que teve uma outra parte, principalmente ali no meio, que eu achei que poderia ter sido melhor, poderia ter sido feito com mais calma, com mais cuidado. Então, eu gostei muito mais desse ritmo aqui. Eu acho que isso é em decorrência de que no primeiro episódio a gente tem muitos elementos pra ele tratar. Tem o passado do Yo, tem, sabe, a apresentação do Yo, o Manta, tem o Amidamaru, tem a explicação sobre o que são xamãs e tal. Então, é muito elemento diferente pra você trabalhar num único episódio. E eu acho que por esse aqui se tratar basicamente só do Ren, por ter um tema nele, inclusive não é só o Ren, tem um outro tema que eu já vou falar daqui a pouquinho. Eu acho que isso contribuiu para o episódio ficar mais, sei lá, coeso em si, tanto no ritmo quanto no roteiro. Enfim, então vamos lá para o. Só uma comparação aqui, eu sempre gosto de fazer. Esse episódio aqui, ele inicia o volume 2 do mangá de Shaman King, da versão japonesa. Aqui no Brasil, esses mesmos capítulos, eles ocorreram em dois volumes diferentes, esses daqui. As capas ímpares aqui do Brasil, elas sempre refletem a capa japonesa mesmo. Aqui, ó, a diferença pra vocês. Tá focando? Tá focando. Olha como o traço do Takei mudou durante o tempo. Interessante, né? Enfim, esse episódio aqui, aliás, ele cobriu 4 capítulos. E bastante coisa. O anterior, ele cobriu 3,5. Porém, eu não levei em consideração que o primeiro capítulo, ele é maior do que o normal. O primeiro capítulo chama King. Em geral, os mangás da Jump, eles têm o primeiro capítulo bem grande, assim, pra poder, né, ter mais chance de conseguir mostrar a história pra você, o começo da história, né, pro leitor. E, enfim. Então, esse aqui, ele adaptou 4, então mais ou menos o mesmo nível assim de material do episódio anterior. Enfim, continuando. Tá, isso aqui já é um mangá. Então, vamos para o anime. Nesses dois primeiros frames aqui, do Manta chegando no cemitério, é os mesmos frames do episódio anterior. Sério, gente, não muda praticamente nada. Só a cara do Manta, que aqui tá mais felizinho do que na versão anterior. E aqui temos o Ren. E temos uma coisa interessante aqui na roupa do Ren, é que ela tá toda iluminada, né? Toda brilhosa e tal. Então, isso aqui é da versão nova do mangá. Como eu falei, essa edição que eu mostro aqui pra vocês, que aliás eu vou avisar logo agora desde o começo, é a versão mais recente, que o Takei mexeu, né? Que ele corrigiu coisas, ele acrescentou efeitos, acrescentou detalhes, e não é muita coisa, é coisas bem pontuais, eu vou mostrar aqui durante esse vídeo, então, mas essa versão vai ser lançada aqui no Brasil, pela JBC. Se eu não me engano, essa versão aqui saiu em 2018. Ela é da Kodansha.
ela vai ser lançada aqui na JBC, então já aviso aí que talvez eu estrague um pouco a diversão de quem quer ter a surpresa das novidades da versão nova apenas ah, quando eu comprar a versão da JBC. Essa aqui é uma versão que está disponível na Amazon. Para quem tem Amazon Prime, sai de graça. Olha que legal. Enfim. Então, aqui ó, nessa versão nova, o Takei, ele adicionou esses brilhinhos. Ele não existia antes. E eu achei interessante esse detalhe aqui. Ah, enfim, uma coisa diferente com relação a esse novo anime e o anterior é que o anterior ele foca muito no vermelho nesse episódio, principalmente nas horas que o Ren aparece, para provavelmente passar a sensação de perigo. Caso vocês não saibam, na teoria das cores, o vermelho ele passa emoções muito fortes, em geral focado em perigo, porque é meio que a cor do sangue, a gente associa muito a alerta, sabe? Então, ó, é muito usado esse tom vermelho, inclusive aqui. E isso, pra mim, ainda mais com o Ren assim todo nas sombras, ressalta a periculosidade dele. Então eu achei interessante isso. Essa jogada aí, como eu falei no anime anterior, ele tinha uma pegada mais artística. Porém, eu acho que isso talvez se encaixasse melhor com o anime anterior, porque ele tem uma mudancinha com relação à abordagem do Ren. No anime anterior, de 2001, ele quer fazer o Ren parecer muito vilânico. É sério, o Ren é tipo um antagonista assim muito. Eu vou fazer maldade. Enquanto que no mangá e nesse novo anime, ele ganha mais camadas, e isso eu achei interessante. E essas camadas são o quê? Que o Ren, ele, aliás, tanto no anime novo quanto na versão nova do mangá, ele tá um pouco menos vilânico. Ah, e isso faz sentido, por conta do discurso dele. Que o Ren, ele faz todo um discurso sobre como... Que, aliás, é o tema do episódio. Eu achei isso muito bacana, tudo que apareceu nesse episódio, até o passado do Yo, a parte do passado do Yo que apareceu aqui, porque tem a ver com o tema desse episódio. Então, eu achei que ele ficou bem redondinho, bem fechadinho. Foi um dos motivos que eu gostei. Toda a parte que eles mostraram num episódio só. E esse tema é basicamente falando como o ser humano ele está cada vez mais se afastando da espiritualidade. E principalmente conforme a civilização avança, né, a modernidade chega, e aí os humanos e o espiritual vão se distanciando e vão cada vez mais acabando com as pessoas que ainda praticam isso. Sabe, então essa é uma discussão interessante. Isso é muito a cara do Takei. O Takei, ele curte demais o tema espiritualidade. Demais, demais, demais. Tanto que o mangá anterior dele, o Butsuzone, era também focado na espiritualidade. Ele já declarou que ele adora falar sobre esse tema, espiritualidade. E ele também curte mostrar personagens com visões diferentes. Daí não, é difícil ele simplesmente mostrar um personagem pronto sem que o personagem tenha alguma filosofia dele. E aqui o Ren, ele faz esse discurso. E principalmente ele fala das estrelas aqui. As estrelas são importantes. E eu gosto que faz um link com o Io no episódio anterior, que ele tá chamando o Manta pra ver as estrelas. E porque esse seria o melhor lugar da cidade pra ver as estrelas. Inclusive o Manta fala isso. E o Ren, ele fala que, nossa, quase nem dá pra ver estrelas aqui. E engraçado que dá pra ver várias estrelas, mas ainda assim ele diz que não dá, porque as luzes da cidade, né, fazem com que a gente não consiga ver direito as estrelas. E ele faz todo esse discurso que eu acabei de falar agorinha. E é muito interessante. Mas, gente, eu achei essa parte aqui muito paia. Não sei se tem essa gíria aí no estado, cidade de vocês, paia. Aqui pra gente é meio, tipo, muito fuleiro. Tá bom, essa gíria também talvez não exista em alguns lugares. É muito... ah, achei muito... esse efeitinho do Ren desaparecendo e reaparecendo atrás do Manta. Pareceu muito Dragon Ball Z, sabe? Aquele... Quando o personagem desaparece e reaparece por conta da velocidade. E por que eu achei isso aqui zoado? Isso, tá aí uma palavra que todo mundo vai reconhecer, zoado. Porque, droga, eu não peguei um print exatamente nesse momento, mas tem no mangá. Olha a distância em que, na verdade, tá até mais distante. Gente, o Ren, ele tá muito longe do Manta. O Manta, aqui no anime, ele acabou de passar do portão do cemitério. Ele acabou de passar e aí o Ren chamou ele. E o Manta ficou parado, ó, no portão do cemitério. E o portão do cemitério, ele é mais longe do que esse daqui, ó. Porque o Manta, ele já subiu a escada, já tava indo em direção ao topo, né? Naquele templo que tem lá no cemitério. Então, se vocês verem, aqui já tem uma distância enorme entre eles. Imagina o Manta
e o Ren, no anime novo, né, no de 2001, a distância deles. Já que o Manta tá no portão do cemitério. E aí o Ren desaparece daqui e aparece atrás do Manta. E o Ren não tem essa habilidade de, tipo, ele se teletransportar. Aqui ficou muito parecendo teletransporte, alguma coisa do gênero. Pareceu que era o poder dele. E. Opa, tô até me adiantando aqui. Porque eu peguei as imagens meio fora de ordem. Vejamos. Em alguma hora eu chego lá. Aqui. Essa imagem mostra muito bem como no mangá, o Manta, ele tenta ignorar o Ren e começa a chegar perto dele, mas porque o Ren tá no caminho dele e o Manta quer passar. E aí, o Manta, enquanto ele tá perto do Ren, olha como eles estão próximos. Aí que o Ren faz aquele lance de aparecer atrás do Manta. Que novamente algum dia eu chego aqui. Aqui. O lance de aparecer atrás do Manta. E aliás, tem uma página colorida que mostra o Ren aqui também com os brilhinhos. E talvez uma suposta cor verdadeira do Basson. Olha que interessante, ele tem muitos tons de verde e branco. Que curioso, porque no anime é diferente as cores dele. Tanto na versão atual quanto a antiga. E aí o Ren aparece. E não tem aqueles efeitos de risquinhos, sabe? Enquanto que aqui eles fizeram parecer um teletransporte. E eu achei muito tosco isso. Aqui, ó, as cores do Basson. Como elas são muito mais arroxeadas e douradas. Né? Curioso. Enfim. Aqui, essa cara do Basson, uma coisa que eu acho engraçada é que no mangá, pra mim, o Basson tá muito mais com uma cara assustada do que uma cara assim, intimidadora. E aí eu achei que no anime eles fizeram ele ficar um pouquinho mais intimidador. Eu não sei se quem leu o mangá teve essa impressão também, mas me soou muito isso. E o que eu tô fazendo? Eu peguei essa imagem aqui. Cadê? Desculpa aí que eu pego. É que com muita imagem, então eu acabo não tendo tempo de organizar. Aqui. Eu senti muito que tem uma cara assustada em vez de uma cara intimidadora, como no anime. Mas então. Logo depois o Io fala com o Manta, e aí eles vão caminhando pela cidade. Tem uma diferença com relação ao mangá. No mangá, o Io e o Manta, eles estão comendo numa lanchonete. Eles estavam comendo nessa lanchonete aqui. E eles estavam falando praticamente a mesma coisa a respeito do Ren. Mas eles estavam dentro de uma lanchonete. E depois o Manta, inclusive, fica dentro da lanchonete enquanto o Io e o Ren estão tretando. Ele, inclusive, olha só que coisa curiosa. Aqui no. Eu vou mostrar. No anime, não tem. Fora esses delinquentes aqui, não tem uma alma viva no lugar. Ninguém. Ó, eu peguei várias imagens da cidade justamente para mostrar que não tem ninguém. Ninguém fala nada. Enquanto que no mangá tem, gente. Inclusive, eles estão longe justamente porque quando. Tá, o Io e o Ren, ou melhor, o Io e o Manta, eles começam a perceber que as pessoas estão meio que fugindo ali do lugar. E aí eles não entendem muito porquê, e na verdade eles veem que é porque o Ren tava tretando com os delinquentes lá. E aí depois ocorre toda essa briga do Io com o Manta. E aí, ó, as pessoas aqui ao redor. Então tinha público. Só que o anime limou, não existe ninguém. E eu acho que isso é feito para economizar animação, economizar verba, porque o anime antigo de Shaman King, ele fez a mesma coisa. Mesmíssima coisa. Vou até passar um pouquinho aqui pra frente. Aqui, só que acontece mais aqui atrás. Porque no anime novo, o Ren ele corta o carro dos delinquentes. Mas no anime antigo, ele corta um veículo porque o Ren avançou o sinal vermelho, o veículo ia atropelar ele. E aí ele vai lá e corta. E primeiramente, antes de eu falar das pessoas, gente, isso aqui é um ótimo exemplo de como a direção é extremamente importante. Essa cena aqui, a direção faz essa cena ficar muito empolgante, muito impactante. E é muito por conta da trilha sonora. A trilha sonora do anime antigo, nossa, é muito marcante, é muito da hora. Sério. E essa cena aqui, não tem uma animação muito boa. Na verdade, a maior parte dela é parada. É quase apresentação de slides isso daqui, no antigo anime. Só que
o jeito que foi dirigido, a sequência, a música entrando na hora, sabe, os ângulos, tudo faz parecer, caraca, que coisa impactante, que coisa da hora. Você fica, uou, sabe? E olha aqui, ó, não tem uma alma viva na cidade, ninguém vê nada. Meu Deus, que coisa bizarra. E olha como eles usam muito o vermelho mesmo pra deixar o Ren com uma cara assim bem maligna. E eu sou a favor de não deixar ele com uma cara tão maligna aqui no anime novo. Justamente porque ele tem todo esse discurso de como os humanos estão acabando com o planeta, né, e com a espiritualidade, se afastando cada vez mais, e acabando com, né, com a vida do planeta, e aí ele quer virar o Rei Xamã pra acabar com todo mundo. Tipo, cara, é uma causa interessante. E, tipo, ele tem uma motivação interessante mesmo. E, opa, meu Deus, acabei abrindo o Media Player aqui sem querer. Enfim, é uma causa bem interessante. E no mangá e no anime novo isso é abordado, só que no anime antigo, ele é muito tipo, eu vou ser o único rei xamã, e como você é outro xamã, eu vou derrotar você, hahaha. Então é muito isso, sabe? E o Ren também tá atrás do Amidamaru. Isso aqui fica claro no anime, e no anime novo, e no reboot, vou falar no reboot em vez de anime novo. No reboot e no mangá, isso fica bem claro desde o começo. No anime antigo, ele só fala disso nos 45 do segundo tempo. No finalzinho ali da luta, que aliás dura 2 episódios no anime antigo. Ele fala rapidinho assim sobre pegar o Amidamaru pra ele. Quando é que ele quer desde o começo. E então, vamos lá. O, eu gostei de que no anime novo, o Ren, ou melhor, no reboot, ele parece menos vilânico. Porque o mangá, gente, o mangá faz o Ren parecer um psicopata. Cadê? Tem um monte de caras e bocas do Ren que é muito vilã, muito sádico, sabe? Tem uma cara sádica dele no anime, que é quando ele lambe o sangue, que é justamente essa daqui. Foi a única cara que aqui no anime ficou um pouco mais realmente. Caramba, esse cara é louco, esse cara é pirado. E aliás, sangue. Sem sangue. Continuidade. Se bem que isso acontece no mangá também. É um erro do mangá, o anime só. Sabe, repetiu o erro do mangá, porque o Ren tá todo cheio de sangue e depois não tem sangue nenhum. Enfim. Então, vamos voltar pra cá. Pois é, eu gostei que, fora isso aqui, ele tá menos vilânico, né? Ele tem expressões mais moderadas. Só que eu achei que podia ser ainda um pouco menos. Porque ele tá muito falando, nossa, vocês são todos vermes, eu vou matar o lixo. Inclusive, ele tem um pouco disso no anime antigo. Ó, principalmente nessa cena aqui. Ele fala. Nossa, ele tem muito problema com veículos no anime antigo, sério. Ele não pode ver um carro que ele já. Não só um carro, qualquer outro veículo, moto, que ele fica doido. Ele já mostra todo, todo o ódio dele, assim, pela humanidade. Não, porque esse lixo aqui, criado pelos humanos, são os veículos. Provavelmente porque representava a modernidade e tal. Mas enfim, era só veículos mesmo, não tinha mais nada, sabe? Então, só que fica muito superficial. Muito, muito, muito. Ele não cita muito, assim, essa coisa de os humanos estão se distanciando da espiritualidade, estão acabando com o planeta. É pincelado. É muito superficial. O mangá e o anime novo, eles abordam isso muito mais e dão uma camada mais pro Ren. Só que eu acho que o discurso dele não combina muito com as atitudes dele. Por mais que ele tá um pouco menos vilânico, ele ainda tá com, sabe, muita agressividade, muito, sou o cara que vai acabar contigo e tal. Ele tem um quezinho ali de vilania ainda, que eu acho que poderia ser mais reduzido. Porque eu acho que o Ren ficaria mais interessante se mostrasse que ele é assim, que é o que a gente vai ver depois, que ele é muito assim por causa da criação da família. Né, por causa, é o ódio da família. Só que, sei lá, poderia ser sido abordado de uma forma que não fosse vilânica, porque ódio não necessariamente faz você ser eu sou um vilãozinho. Não, e que é o que o Ren fica mais ou menos aqui. Ele poderia ser ódio, ódio, ódio por, sabe, pelo mundo em si, tipo, eu tô com ódio, e não, tipo, sorrindo. É isso que eu não gosto, esse sorriso sarcástico. Eu queria que, se é ódio,
pelos seres humanos, né, pela modernidade, então foca no ódio e não na vilania, sabe? Eu acho que isso aqui é. Aliás, o Ren é muito cara de editor, né? O Takei reza a lenda. Quer dizer, o Takei mesmo falou que ele acha que não serve pro mainstream. Porque ele queria focar em coisas que fossem fora do mainstream, né? Desenvolver personagens, desenvolver as histórias deles, o pensamento deles, filosofia e tal. E reza a lenda de que os editores foram. A Jump foi exigindo que colocasse cada vez mais coisas mainstream, e isso foi uma das coisas que fez ele perder a mão. E que isso foi uma das coisas que talvez fizesse Shaman King ter perdido popularidade. Bom, não sei, mas nos primeiros capítulos do mangá, que foram cortados, é muito sobre o Io ajudando outras pessoas. O Io salvando pessoas e, né, explorando mais a questão dos xamãs, a questão da personalidade dele, da filosofia dele, enfim. Então, pode ser que o Takei quisesse ir mais por esse caminho. Que nem Yu Yu Hakusho, que no começo era pra ter uma coisa mais investigativa, sabe? E, enfim. Então dizem que isso aconteceu, então talvez o Ren seja fruto disso, sabe? E aí ele não sabia bem como equilibrar essas coisas e acabou fazendo ele, assim, bem vilânico mesmo. Ou talvez ele ser desse jeito foi exigência dos editores. Mas é isso, acho que o Rei melhoraria muito desse jeito. E a minha esposa assistiu esse episódio e ela continua com a mesma. Eu fiz uma thread no Twitter, caso vocês estejam interessados. Acho que eu vou tentar colocar o link aqui da minha esposa. Ela assistiu o Shaman King e ela. Eu mostrei as impressões dela lá. E basicamente, ela tá até agora sustenta nesse segundo aí a opinião de que, olha, não é grandes coisas esse anime, mas eu me divirto. Eu acho, pelo menos ele entretém. Ele não deixa eu ficar achar chato. Ele não deixa eu ficar cansada dele, porque o ritmo dele é muito dinâmico. Aí vejamos, ela odeia o Manta porque ela acha ele muito escandaloso. Isso porque ela não viu o mangá. Porque, caso vocês não saibam, gente, o Manta, ele foi até suavizado. Tipo, no anime antigo ele tinha sido mais suavizado, mas nesse anime, nesse reboot, mantiveram um pouco mais os exageros dele. Mas no mangá, gente, é toda a página praticamente, e tem essas reações super exageradas. Tem sempre que comentar alguma forma e tá sempre desesperado. E minha esposa achei ele irritante. E cara, eu achei um excesso também, esses overreact dele. Enfim, olha gente aqui no fundo, ó, pra mostrar que eles não estavam sozinhos. Enfim, e ela, com relação ao Ren, ela disse que ela gostaria mais dele se ela achou legal, tipo, a filosofia dele e ele ser o contrário do Yo, né? O oposto do Yo. Isso é uma sacada legal. Só que ela gostaria mais dele se não falasse tanto, porque ele fala o tempo inteiro. Ele conta vantagem o tempo inteiro e ele fala demais, gente. Eu, como sou um autor, criador de histórias, eu tento muito me policiar com relação a diálogos em excesso. Porque diálogo não deveria ser o foco da sua história. Depende, né? Cada história tem o seu próprio foco, mas em geral é bom que você consiga, através das imagens, ganhar o seu leitor, e pelo menos fazer o leitor entender o grosso do que está acontecendo. E aqui não. Nossa, o Ren explica tudo o tempo inteiro. É muito expositivo nesse episódio. Caramba, é muita fala dele. E eu achei até meio. Não exatamente forçado, mas meio. Meio zoado. Tô usando muito essa palavra. Ele fica falando tanto, tanto, tanto que ele dá a resposta pro Io, tipo, a gente consegue a incorporação 100%, eu e o Basson, porque a gente tem o mesmo foco. Não, porque o mesmo foco não, porque quando dois espíritos estão no mesmo corpo, um tem que dominar, alguma coisa tem que unir eles, ou um tem que dominar o outro, porque senão fica em desacordo, né, os movimentos, não fica 100% natural, assim. E uma coisa mais ou menos assim, aí o Io pega isso e, mas depois eles ficam com tanto o Midamaru quanto o Io, eles ficam com vontade de vencer o Ren, e isso faz eles conseguirem incorporação 100%. Olha, eu acho meio dar uma forçadinha de barra, mas é meio que shonen padrão, né? É muito shonen da Shonen Jump isso. É muito Battle Shonen. É esse papinho. Então meio que já esperava alguma coisa do tipo, principalmente de uma obra antiga. Porque as obras antigas, elas tinham muito mais disso. Muito mais
sabe, poder do protagonismo, dessa forçadinha de barra ali. Fazer o que, né? Pelo menos como minha esposa disse, passa rápido. E passando rápido, pelo menos você logo esquece. Enfim. ah, Então a luta continua. Isso aqui, inclusive, tem um. Tá igualzinho ao mangá. Eu acho que eu já tinha mostrado essa cena antes. Tá? Idêntica a uma cena do mangá. Em que eles pulam um contra o outro. Ai caramba, cadê? Aqui. Igualzinho a cena do mangá. E, olha só que interessante. Aqui tem uma capa do capítulo 3 e ela mostra como o Takei, de vez em quando, ele realmente quer fazer algo mais diferentinho, assim, com relação ao que ele fez na obra original. Eu não sei qual é o padrão do Takei. Tem coisas que ele deixa do mesmo jeito e tem coisas que ele vai lá e quer mudar o traço. E essa parte foi uma delas, ó. Pera aí, deixa eu focar. Aqui, ó, acho que dá pra vocês verem como o traço tá diferente. Deixa eu ver se fica mais focado ainda. Enfim, dá pra vocês verem, né? Ele deu uma boa diferenciada aí no traço. Não sei por que ele escolheu. Não, nesse aqui eu vou refazer tudo. Que trabalho. E, tipo, tem várias páginas do mangá, tipo, que a história tá acontecendo mesmo, que ele não refaz. Que ele deixa do mesmo jeito. Não sei qual é o padrão. Mas, enfim. Vamos ver. Com relação ao anime antigo, é dividido em 2 episódios e eu gosto como eles colocam um Ryu no meio, porque é sempre bacana quando você reforça coisas que já estão conhecidas pelo leitor, né? Quando você usa coisas que já são de conhecimento do leitor em vez de ficar apresentando coisas novas. Então, colocar o Ryu já investiria mais ainda a gente na situação. Ele quebra a moto aqui. Como eu falei, tem alguma coisa contra veículos. E eu curti muito mais essa cena aqui dele dando uma surra no grupo do Ryu do que a cena aqui do anime novo. Eu achei que ficou muito nítido aqui a economia de animação. A animação desse episódio tem 2 pontos ali bem. Tem 2 partes muito pontuais que estão legais, estão bem fluidas, só que é muito pontual. No geral, tá muito. Uh, bem mediano pra baixo, eu acho. Enfim, mas eu acho que o ritmo ajuda a gente não sentir tanta falta disso. Né? Porque o ritmo é tudo muito corrido, então ajuda a gente não sentir, eu acho, tanta falta assim de uma animação super trabalhada. Mas eu achei isso aqui meio paia, como eu falei antes. E uma coisa curiosa é que essa cena ela tem no mangá e o Takei refez essa cena também. E ficou muito melhor, ficou muito mais impactante, ficou muito mais. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês tirarem as suas conclusões. Ai meu Deus, não anda focando muito nesses últimos tempos a minha câmera. Mas acho que dá pra vocês darem uma olhada de como o Ren, ele tá até parecendo um nanico aqui. Ele é baixinho, mas aqui tá parecendo extremamente nanico. E os caras também, eles não estão tão bem desenhados. Enfim, ele colocou muito mais impacto, muito mais efeitos, e atualizou o traço. Parece muito mais da hora do que foi na outra versão. Até a onomatopeia, ele mudou tudo, ele atualizou tudo. Essa cena ficou bem da hora aqui. E eu preferi na antiga versão, porque não é novamente a apresentação de slides, a animação, só que a direção faz parecer da hora. E a direção, né, que é a sequência de cenas, os ângulos, a trilha sonora, faz parecer bem da hora. E até agora, o antigo anime, ele se sai muito melhor na direção e se sai muito melhor em lidar com a pouca verba de animação que eles tinham, aparentemente. Enfim. E olha como ele. Eu sempre vou elogiar isso, que o anime antigo, na maior parte das vezes, pelo menos até agora, ele consegue ser mais expressivo. Ele tenta fazer o negócio, a sensação ficar mais forte, sabe? Você se imergir mais. Ele tenta fazer um negócio mais artístico aqui. Eu achei interessante que eles fizeram uma animaçãozinha pro Ren da incorporação. E legal como eles colocam que o Ryu, ele viu pela primeira vez aqui os fantasmas, já começa a despertar, né, a sensibilidade dele.
E essa cena aqui também eu achei melhor no anime antigo. No anime novo, literalmente não tem animação. É tudo parado. No anime antigo, eu gostei que eles fizeram isso daqui, ó. Fica tudo parado e aí, pá! Quebra a moto. E isso ficou da hora. Essa direçãozinha aí. Ah, já dá um foreshadowing aqui do pai do Ren. Falando, tipo, o Ren pensando, né, tipo, na motivação dele. E olha a cara vilânica dele aqui. E na antiga versão, isso aqui, pra mim, não é sangue. Isso aqui é só a roupa dele. Porque, ó, é praticamente da mesma cor da sombra. Pra mim, isso aqui não é sangue. E, ó, isso aqui é a mesma cor exata da camiseta do Io. Do tom da camiseta. Então isso aqui pra mim é só a roupa dele. Porque o anime antigo, ele se esforçava pra quase não ter sangue nenhum. Tem, mas muito pouco, e na maioria das vezes era preto praticamente, pra tentar disfarçar, eu acho ali. E aqui eu acho que não é sangue, aqui eu acho que é só a roupa dele. No mangá tem muito sangue. Ah, olha a dramaticidade que eles dão aqui. Enfim, no mangá tem muito sangue. E no anime eles colocaram razoável também. Legal aqui como o Ryu ajuda, o que é muito bacana porque o Ryu é salvo pelo Io, né, do Ren. Então é legal que essa construção toda envolvendo o Ryu ficou muito natural, muito orgânica e faz muito sentido. E aí depois o Io tem um flashback com o avô dele que no mangá e no anime antigo ele só tem esse flashback. No mangá e no anime novo, ele só tem esse flashback depois da luta contra o Ren. Enfim, os momentos de animação um pouco mais decentes foram aqui, quando o Ren corta o carro, ficou razoavelmente fluido, e quando o Ren tá aqui, tacando esses vários ataques e o Io tá desviando, e o Io se zigue-zagueando, também foi bem animado. De resto, é bem mediano pra baixo. Às vezes é só uma imagem parada mesmo. Legal aqui como eles dramatizaram aqui, curti. E eu gostei como eles colocaram essa aura aqui ao redor do Ren pra mostrar a incorporação 100%. E eu gostei também como eles finalmente mostraram um pouco mais das caras, com mais frequência, das caras mais expressivas do Io. Porque no anime antigo, o Io, ele tem muito pouca cara expressiva, assim. No geral, ele tá sempre em paz, tá sempre em zen. E eu fiz um vídeo explicando como isso aqui não faz sentido, porque o Io, ele vai evoluindo aos poucos, sabe? Ele começa mais expressivo, ele começa não tão zen assim, quer dizer, ele começa zen, ele começa calminho, mas ele fica muito mais com o decorrer do tempo e faz muito sentido essa evolução dele. Tem um vídeo meu todo sobre isso. Vou linkar aqui embaixo a playlist de Shaman King, caso vocês queiram ver. E aqui eles mostram mais da expressão dele, ó. Mais expressiva. E isso daqui não é mérito do anime novo. O anime antigo, ele já tinha tido a ideia de colocar uma aura no Io quando ele alcançasse a incorporação 100%, só que a aura era azul. E interessante como eles deixam o céu vermelho pra passar, né, essa sensação de perigo e tal. Eles fazem isso desde o episódio 1. Então, vamos continuar. Aqui temos uma coisa interessante. Temos o Io usando a técnica, né, o ataque do Amidamaru. E aliás, uma coisa que eu posso falar pra vocês é a tradução dos golpes. Que eu não sei se a legenda de vocês viram tem tradução dos golpes, mas a JBC ela colocava a tradução e até uma explicaçãozinha a respeito. Por exemplo, o ataque do Ren, se eu não me engano, tá aqui, ó. Chukazamai é o grande corte chinês. Porque ele é chinês. Nossa, que óbvio. Enfim. Basicamente isso, o grande corte chinês. E a técnica do Amidamaru vejamos... Quando ele tá nessa cena, ele fala Nyorai. Na cena, Nyorai. E Nyorai, segundo a JBC, é o nome do Buda em perfeito estado de iluminação. Olha o Buda aqui atrás. Os ataques do Amidamaru têm muito a ver com o budismo. E, nesse ataque aqui, é o estilo Amida Gokojin. E Gokojin é a lâmina da auréola. Então é isso, caso vocês não tenham visto, a legenda em algum lugar, traduzindo. E essa cena, aliás, é igualzinha ao mangá, ó. Praticamente idêntica.
Ah, essa cena, eu e minha esposa, a gente riu. Porque ficou, tipo, tira a dramaticidade quando você vê que o rei não tem nenhum hematoma, sabe? Quando ele tá lisinho, lisinho, só a camisa saiu e ele tá todo. Ah! A gente achou muito over, muito dramático e sem. Sabe, se ele tivesse machucado, pelo menos no peito, porque não cortou, já que eles estavam com canos, eles não estavam com espada. Mas ainda assim atingiram o cara. Eu achei que deveriam ter colocado algum machucado aqui, mínimo. Sério, ela se rachou de rir nessa hora aqui. Antes do passado do Io, deixa eu falar uma coisinha aqui. Quando o Ren atinge o Io, né, aqui e começa a sangrar, no mangá tem uma cena que eu achei que eles iam que o Takei ia mudar nessa nova versão, que é quando o Io é atingido. Olha quanto sangue aqui na versão do mangá. Então, quando o Io é atingido, tem essa cena aqui. E que bizarro o Ren, duas vezes menor do que o Io. Não sei nem o que falar. E isso tá no mangá original, tá assim dessa forma mesmo. E o Takei não mudou, e não consertou. Então, como eu falei, eu não sei o padrão do Takei pra fazer as mudanças. Mas olha que bizarro. Deixa eu chegar mais perto pra vocês verem. Meu Deus. Enfim. Ah, e outra mudança desse anime novo é com relação ao Manta. O corpo do Manta. Como assim o corpo do Manta? Porque o Manta, esse aqui é o tamanho dele, nesse novo anime, né? Só que no mangá, o Manta começa muito com uma bolinha. Literalmente, ele é só uma bolinha. Vou mostrar aqui pra vocês. Cadê? Acho que aqui dá pra ver, ó. Vocês estão vendo? Ele é uma bolinha pequenininha. Meu Deus, hoje não tá querendo focar, infelizmente, gente. Sinto muito, hoje não está querendo focar muito. Mas ele. Aqui, focou. Olha como ele é redondinho. E é isso. E olha, compara com o anime novo. O Manta, ele vai meio que crescendo. Assim, vai mudando o visual dele com o decorrer da passagem do mangá. E ele fica mais desse jeito aqui. Só que depois, ele começa a diminuir de novo. O Takei não se decide com relação ao tamanho do Manta. Ele começa pequenininho, e depois ele estica, fica desse tamanho aqui, só que depois ele fica menor de novo. Bizarro. Parece até o Vegeta em Dragon Ball, que em Dragon Ball o Vegeta começa bem baixinho, depois vai crescendo sem explicação nenhuma. Enfim, vamos continuando. E aí, nós finalmente vamos para o passado do Io. Outra parte do passado do Io. Enfim, que é do Io com o avô dele. No anime antigo, colocaram o avô dele com o cabelo branco. E isso não faz muito sentido, porque ele tinha cabelo preto, porque o Io, ele era novo. Ele tinha uns 3 anos aqui. E aí 10 anos depois que o avô dele ficou com cabelo branco. Aqui o avô dele já tinha cabelo branco na versão nova. E no mangá, por algum motivo, o Takei, ele colocou o avô do Io com um narigão. Assim, um nariz bem redondinho, bem proeminente. Não só redondo, mas era também mais espichado. Aqui, ó. Dá pra vocês verem, né? Que bizarro. E ele consertou isso na versão nova do mangá. Eu acho que dá pra mostrar aqui pra vocês. Ele tirou isso. Simplesmente fez o avô do Yo com um nariz um nariz mais sutil. Aqui, ó, até aqui dá pra ver. O nariz dele mais sutil do que quando ele fez no mangá. Inclusive, eu posso pegar essa mesma cena que tá aí pra mostrar pra vocês. Aqui. É a mesma cena. Olha a diferença do nariz dele. Eu vou dizer que eu gostei mais desse nariz aqui, porque é um nariz que ele acaba sendo mais único. Então eu gosto de traços únicos. Então eu preferi mais o nariz do jeito que estava antes. Enfim, e aqui ó, tem uma grande diferença com relação ao mangá. Grande mesmo. O Takei mudou o teor da cena. Quando o Yo fala sobre, eu quero ser um Shaman King, a primeira reação dele é essa aqui, ó, que fica, ó, e começa a rir. E olha a diferença. Na nova versão, o avô do Yo, o Yomei, ele tá sério. Antes dele rir. Ou seja, aqui, nesse novo anime, nessa nova
nessa mudança, eu acho que o Takei, ele fez isso pra já deixar claro que o Yomei, ele sabe do Raoh, ele sabe qual é o destino do Yo, ele sabe o que significa ele querer ser o Shaman King e tal, e isso, ainda mais porque o Raoh falou que, olha, ele vai querer ser o Shaman King, eu vou ir atrás dele e tal. Porque o Raul quer ser o Shaman King. Então, faz sentido aí ficar com essa cara séria. Então, eu acho que o Takei ele fez isso justamente pra ficar mais de acordo com. Pra mostrar mais como o Yomei já sabia do passado, sabe? E aí ele finge que ele tá ridicularizando o Yo. No anime novo, isso acontece também, ele fica com uma cara séria. Só que ela não é tão marcada assim, ó. Ele fica com uma cara séria. Só que é lá longe. Ah, e essa cena aqui teve uma das melhores trilhas sonoras do anime novo até agora. Essa cena aqui tá falando sobre o mesmo papo do Ren, né? Da modernidade, dos humanos se afastando da espiritualidade. E é muito legal que. Olha o quanto de estrelas tem. Tem muito mais estrelas do que tinha antes na cena do Ren. E isso é muito enfatizado em várias cenas. É importante que tenha estrelas. Ó, elas até brilham bastante. Ó, é muita estrela. Muita, muita. Então é legal eles focarem nisso. Ah, e a trilha sonora é legal, só que a trilha sonora do anime clássico é imbatível. O anime clássico tem, sabe, ritmos assim, tem trilha sonora, tem hosts muito mais marcantes, muito mais envolventes. E, gente, perceberam que o Yo tem o mesmo fone de ouvido há 10 anos? Se não tiver antes, né? E ele caiu com esse fone de ouvido na água. E o fone continuou funcionando. Sobrenatural. Enfim. E essa cena é uma cena legal. Só que eu achei que o anime novo, ele falhou num ponto. É legal essa cara do Midamaru. Num ponto que eles ficam o tempo todo aqui ao redor dessa fogueira. Quando o mangá e o anime antigo. Desculpa, mas fica muito mais interessante quando eles mostram a cidade logo ali, do lado deles. E o Yomei, ó, absorvendo já, ele observando a cidade. Por quê? Porque isso tem muito a ver com o papo do Yomei. Aqui, ó. Ele fala, ó, a cidade. Quando foi que ela chegou tão perto? Sabe, ele mostrando quanto a cidade está oprimindo a espiritualidade. Eles são a representação da espiritualidade que resta, né? Que tem os antigos costumes dos seres humanos com, né, o outro mundo, enquanto que a modernidade vai oprimindo eles. E tanto que não é sem querer que tá tudo escuro aqui. Essa escuridão é justamente para mostrar o quão opressor isso é e o quão negativo isso é. E a cidade tá ali do lado já mostra como, nossa, eles estão engolindo o nosso espaço, nós estamos prestes a sumir, as famílias xamânicas e tal. E todo esse papo é muito legal. E é o foco do episódio inteiro. Eu gostei disso. Gostei. Ah, então, só achei que o anime novo ele pecou nisso. Gente, tipo, era perfeito. Isso aqui, como narrativa, como metáfora, é perfeito. E o anime novo não mostrou isso. Isso eu achei uma grande bola fora, porque porque não precisava nem o Yo ir lá. O Yomei poderia só falar e tem um take mostrando, sabe? A cidade ao lado do. Aqui, da floresta. Poderia ser um take, assim, que o Yomei não tá lá. Enfim. Mas olha só como o anime antigo, ó. Tinha muito um jogo artístico, luz e sombra, ó, contraste. Cara, muito legal. A cara, a cara do Yomei quando o Yo diz que quer ser um Shaman King. Isso aqui, ó, por exemplo, é baseado naquela versão antiga do mangá. E eu gosto disso daqui. Isso aqui é uma das coisas que eu gosto de alteração do anime antigo, que eles colocaram o Ren voltando lá pra casa dele e o pai dele dando um esporro nele e falando que, né, mostrando de onde é que vem o ódio do Ren, e de onde é que tá vindo as ordens, assim, pra ele acabar com os Asakura e tal, e o fardo que o Ren tem. Eu gosto disso daqui, porque isso aqui humaniza mais o Ren, e mostra que ele não é só um vilãozinho, e eu acho que isso aqui, infelizmente não tem na versão nova, nesse episódio, mas pelo menos ele tá um pouco menos vilânico, só acho que poderia estar menos ainda. Vejamos o que mais. E aí temos a Ana. É muito legal essa cara do Midamaru. E eu gostei que cortaram. Nossa! É sério, o ritmo desse episódio ficou muito bom. Eles cortaram um papo muito inútil aqui do Amidamaru e do Manta preocupados com o Yo. E aí chega a Ana, ela bate no Manta, que tem na versão do mangá, tanto antiga quanto nova, só que não tinha no anime antigo.
tem o olho da Ana, e aqui ela. E essa imagem da Ana, ela é praticamente idêntica à versão nova do mangá. Aqui, ó. Por quê? Porque ela tá meio de lado, né? Tá quase de perfil. Enquanto que no mangá anterior, ela tá mais de frente pra gente. Não é muito, mas ela tá mais de frente pra gente. Aqui, ó, a versão antiga. Deixa eu ver se colocar a mão aqui, ele foca melhor. Enfim, a versão antiga e a versão nova aí. Eles deram uma atualizada. Deixaram a perna dela mais fina, inclusive. Ah, pois é. A minha esposa soltou um quê? Quando ela viu que ela era esposa do Yo. Mas enfim. Olha aqui mais um pouco de, né, pegada artística. Hum. E talvez isso fosse tudo que eu tinha pra falar desse segundo episódio. Eu gostei bastante. Eu gostei mais do que o primeiro, porque eu achei que o ritmo ajudou mais ainda na, na narrativa do episódio. Achei que foi mais coeso, achei que não foi tantos focos diferentes e é muito fácil de se confundir. Eu gostei desse episódio. Isso aqui foi uma bola dentro. E foram quatro. Foram quatro capítulos, sim. Foram 4 capítulos que foram adaptados aqui. E uma coisa interessante. O próximo episódio vai se chamar Ana e Tao Jun, né? Tao Jun é a irmã do Ren. E tem aparentemente algumas cenas do próximo episódio. E a gente já dá pra ter uma ideia até onde o próximo episódio vai. E, gente, o anime antigo, ele já tinha resumido muito essa parte. Porque essa parte é grande. Eu acho desnecessariamente grande, inclusive. Pra personagens que depois não vão ser tão relevantes na história. Eles vão aparecer de novo, mas não vão ser tão assim. Aí perder muito tempo do jeito que foi perdido. Acho que não precisava tanto, assim. Tô falando com relação ao mangá. O anime antigo ele já resumiu. E esse resumo dele levou 2 episódios. Essa cena aqui, do Pai Long, quem conhece o anime sabe que o que acontece é que o Pai Long tá com essa cara e a Ana tá com esse transe é porque ela tá chamando os espíritos. Quem leu o mangá vai entender. Ela tá chamando os espíritos. E, gente, isso daqui é quase do final dessa parte do Pai Long. Sabe, pra chegar até aqui, a partir do ponto em que o anime parou no episódio 2, nessas cenas aqui que apareciam do Pai Long ficando surtado e da Ana chamando os espíritos, 7 capítulos. Será que eles vão resumir mais de 7 capítulos? Será que eles vão resumir toda a parte da Jun num episódio só? Caramba! Gente, muito resumo. Mas, novamente, como é focado em sabe, só tem um foco, a Jun e o Pai Long, a Ana também, mais ou menos, mas dá pra mostrar mais rapidinho ela. Mas como tem um foco, praticamente, talvez seja melhor que nem como foi no episódio do Ren. Talvez a gente não sinta tanto, assim, que, nossa, foi rápido demais, cortou muita coisa. Aliás, uma das coisas que cortou foi... não tá aqui. Uma das coisas que cortou foi a explicação de o tipo de xamã que é cada membro da família do Yo. O avô, a avó, a mãe, o pai. Explica, cada um deles é um tipo de xamã diferente. E. Cadê? Tem toda uma explicaçãozinha aqui. Aqui, ó. Do Mikihisa, né? Que ele é um Omioji. Inclusive, o Takei atualizou a máscara dele. Porque no mangá antigo, nessa parte. No mangá antigo já. Na versão antiga do mangá, nessa parte, o Mikihisa ele não tá de máscara. E eu acho que isso aí foi feito pra justamente ficar mais coeso que o Mikihisa, ele teve as queimaduras no rosto muito cedo, né? O Io ainda era bebê. Então ficaria mais coeso, eu acho. Ele já tem a máscara aí também. E aqui, ó, como o rosto dele aparece normalmente. Aqui não tem queimadura nenhuma, não usa máscara, inclusive. Enfim. Então tá. Tem mais uma coisa que eu queria mostrar. Não sei. Vejamos, tem a Ana aqui, ok. Esse aqui são as cenas do episódio anterior. Enfim. Eu acho que eu talvez já tenha mostrado tudo. Eu vou dar uma passada aqui no mangá. Tá, uma curiosidade. No início de cada volume do mangá tem
uma ilustraçãozinha em que o Takei coloca o número aqui de alguma forma nessa ilustração. Aqui na parte do índice. E aqui é sobre o Ren, a Jun e a China, né? Enfim. ah, tem mais algumas cenas aqui, mas que eu acho que não vale muito a pena eu comentar a respeito. Gente, talvez seja justamente isso. Essa cara aqui aconteceu porque eu não lembro de ter acontecido. Quando liberaram o visual do Basson, o visual oficial dele, tinha a cena dessa cara aqui. Só que eu não lembro de ter, eu não sei se aconteceu e eu não vi. Peço perdão se aconteceu e eu não vi, me corrijam aqui se eu estiver errado. Mas se não teve essa cara que tava lá nas imagens liberadas do Basson, na imagem oficial, quando mostrou o visual do personagem, talvez não tenha aquela cena da Kororo, que eu falei que é um grande furo se rolar. Então, bora ver, né? E no mangá, não sei se vocês sabem, mas tem fichas dos personagens. Aqui e ali entre capítulos. E tem páginas coloridas, né? Enfim, gente. Então, eu acho que era isso. Gostei muito desse segundo episódio. Espero gostar do resto. Espero não me decepcionar. E vocês? O que vocês estão achando da adaptação de Shaman King? Digam aí embaixo. E se vocês estão gostando dos vídeos aqui, que eu tô trazendo as curiosidades pra vocês, ah, também falem aqui embaixo. E se possível, gente, comentem, curtam, compartilhem. Esse vídeo dá um trabalho e seria muito legal se eu pudesse contar com essa forcinha aí de vocês, tá bom? Porque eu gosto de fazer, mas dá trabalho, então é legal dar um retorno bacana. Ufa, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo episódio. E até a próxima. Tchau, tchau.